Bom dia para a escola, tudo bem? Eu sou a professora Marina e nós estaremos juntos novamente na aula de hoje, na nossa 26ª aula. Olhem só quanto nós já caminhamos pela nossa apostila, quanto nós já aprendemos, não é verdade? Então vamos para a nossa pauta do dia? Olhem, hoje o nosso conteúdo será a festa do boi. A nossa hora do conhecimento será a lenda que virou festa. Faremos a apostila às páginas 50, 51 e 52 e teremos a hora da história com a lenda do boi Bumbá. Faremos também tarefas, hoje serão as tarefas na página 53 e o em casa 8, lá no finalzinho da apostila. E teremos, como sempre, as dicas para a família. Então vamos fazer primeiro a retomada da nossa tarefa? Olhem só. Ontem, na aula da professora Gislene, vocês tiveram duas tarefas. A apostila, o em casa 7, e uma tarefa no caderno. Vamos rever, olhem. Na apostila dizia assim, olhem, árvores e seus frutos. Número 1, a laranjeira é a árvore onde nascem as laranjas. Compare o nome da árvore com o nome da fruta. Então aqui, olha, tem o nome da fruta, laranja. E aqui o nome da árvore, laranjeira. Vocês deveriam pintar as partes que eram iguais nas duas palavras. Vocês pintaram? Ótimo. Eu aqui separei justamente a parte que é diferente para a gente comparar. Olhem, laranja termina com A. E laranjeira termina com eira. Então, olhem só, a segunda parte da tarefa. Complete o nome de árvores onde nascem outras frutas. Olham, esta é a banana, que termina com uma laranja, com A. E qual é o nome desta árvore onde nascem as bananas? É a bananeira. Então vamos completar, olhem. Eira termina da mesma forma que a laranjeira. E a próxima fruta e a árvore, olhem, é a goiaba, que nasce na goiabeira. Vejam. Termina da mesma forma que a laranjeira e a bananeira, goiabeira. Muito bem. Agora a tarefa no caderno dizia o seguinte, olhem. 1. Complete as frases. João de Barro constrói seu ninho usando, e vocês deveriam colocar os materiais. Quais eram? Olhem, usando barro e palha. Conseguiram escrever os nomes dos materiais? E a próxima parte, a próxima frase dizia o seguinte, olhem, o sabiá laranjeira constrói seu ninho usando gravetos, fibras e lama. Vocês também conseguiram escrever essas palavras? Tiveram dificuldade? Precisaram de ajuda? Olhem só, e a segunda parte era justamente para vocês desenharem o ninho do João de Barro e o ninho do sabiá laranjeira. Vocês conseguiram fazer? Fotografaram e mandaram para a sua professora? Eu espero que sim. E olhem só, hoje a nossa aula tem uma pessoa muito importante, uma estrela. É o boi. O boi é a estrela do folclore e será também a estrela da nossa aula. Vocês conhecem alguma história com boi? Alguma lenda? Alguma música com boi? É isso que nós vamos ver hoje. Mas olhem só. Vamos começar a nossa aula observando estas imagens. Percebam, aqui nesta ilustração nós temos 3 personagens e esses personagens representam os povos que deram origem ao nosso país, o Brasil. Vejam, essa personagem aqui no meio, olha, representa os indígenas, vejam, indígenas, que são os povos que já habitavam o Brasil primeiro, antes de todo mundo. Aqui do seu lado direito, vejam, olha, representam os europeus, olhem, europeus, que são aqueles povos que chegaram ao Brasil e se encontraram com os indígenas, lembram? Eram os portugueses eram europeus. E aqui, olhem, do seu lado direito, esta imagem, esta personagem representam os povos africanos que chegaram ao Brasil posteriormente, vieram depois. Estes 3 povos, indígenas, europeus e africanos, deram origem ao nosso país, ao Brasil. Mas depois disso vieram tantos outros povos de várias regiões do mundo. Olhem só, este mapa, essa ilustração de mapa diferente. Aqui nós vemos a imagem, rostos diferentes, cabelos diferentes, cor de pele diferente. Todas essas pessoas representadas nessa imagem mostram pra gente todas as pessoas diferentes, de lugares diferentes do mundo, que vieram para o Brasil e transformaram ele no que a gente conhece
conhece hoje no nosso país, cheio de gente diferente, de falas diferentes, com culturas diferentes, com músicas diferentes, com jeito de viver diferente. E tudo isso se tornou o nosso país. E todos esses povos trouxeram com eles as suas histórias, as suas lendas. Vocês se lembram que são lendas? São aquelas histórias que as pessoas contavam de geração para geração. Lembram onde começaram as lendas? Lá com os homens das cavernas, que eles se reuniam em círculos, faziam rodas e contavam histórias. Essas histórias foram sendo contadas de geração para geração, de povos para povos, e foram trazendo novas histórias, com novas tradições, e tornou-se o que nós conhecemos hoje, que se chama folclore, o folclore brasileiro. Então vamos aprender um pouco mais sobre essas lendas que transformaram o nosso folclore. Olhem só. Aqui nós temos novamente um mapa do Brasil, nós já conhecemos, vamos relembrá-los? Olhem, aqui no mapa está colorido por regiões, cada parte colorida representa uma região, vamos relembrar: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul. Cada uma dessas regiões é composta por cidades e com pessoas, né? Como eu falei, que tem culturas diferentes, tradições diferentes e histórias diferentes. Todas essas histórias se reuniram e formaram o nosso folclore. Observem aqui na imagem ao lado, olhem, vocês estão vendo vários personagens? Estes personagens são personagens de histórias conhecidas que vieram de geração para geração e criaram o nosso folclore. Olhem só, nós temos, por exemplo, a mula sem cabeça, o saci, a cuca, e temos aqui ao centro, olhem, o boi bumbá. Vocês já ouviram falar do boi bumbá? De uma história muito conhecida? Olhem só, tem dois nomes que são muito conhecidos: boi bumbá ou Bumba Meu Boi, mas também há outros nomes que nós veremos mais à frente. Essas histórias do boi bumbá ou do Bumba Meu Boi foram contadas e são contadas ainda hoje em várias regiões do Brasil, mas especificamente em duas regiões que nós veremos agora. Olhem, na região norte, no estado do Amazonas, e na região nordeste, no estado do Maranhão. Lá essas histórias foram muito divulgadas, muito disseminadas e acontecem até festas grandiosas nessas regiões em celebração à história do boi. Olhem só, e para a gente conhecer um pouco mais a história do boi, nós vamos ver a lenda do boi bumbá. Então, com vocês, a hora da história. Versos vou contar. Vou contar de um sertanejo que, por ouvir de sua mulher um desejo, na prisão foi acabar. A esposa Catirina trazia no bucho um bebê, mas junto com a criança crescia um desejo de comer, como de toda essa vida. Mulher que carrega bebê come pedra, areia, terra, prego frito no dendê. Catirina também tinha um desejo esquisito. Queria comer um dos bois mais bonitos. Toda era o belo boi bumbá. Ó Francisco, ó meu velho, se eu não comer o boi, o menino que trago no bucho, o nosso menino vai nascer com cara babada ou então com a língua torcida. Catirina, não me aperreie. Meu patrão ama aquele boi. Se eu mato ele, eu nem sei o que me sucede. Pois se homem se aborrece, a mode mandar o delegado me trancar. Mas Catirina, desejosa, pedia noite e dia, e o coitado do pai Francisco, o que fazer já não sabia. Até que de tanto insistir, chorar e pedir, numa bela noite de luar, pai Francisco, convencido, foi. Ele saiu escondido, levando na mão o facão, no curral bem tranquilo, lá estava o boi,
Lentamente, pai Francisco caminha em sua direção e no silêncio da noite, no curral só ele e o boi. Matou o boi bumbá e caiu no chão. O boi bonito se foi. Ao que o capataz do patrão estava escondido no meio do mato e testemunhava todo o fato, para endedurar e mandar para a prisão. O capataz correu depressa e contou para o delegado. Disse que o boi bumbá, aquele que o patrão preferia, por mão de um cabra safado, no chão do curral jazia. Disse ainda ao delegado, tinha visto o velho pai Francisco meter no boi um facão. Correram depressa o policial e o capataz para casa do velho Francisco. Entraram na casa dele, no meio da madrugada, e deram de cara. O Catirina, correndo desesperada, a carne do boi, recém-tirada. Ao vendo entrar em sua morada, o pai Francisco se explicou, agarraram depressa o Chico, sem nem ouvir a explicação. E depressa levaram o pai direitinho para a prisão. Logo o sol do céu surgiu, o povo apareceu, o choro de Catirina no terreiro, toda a gente percebeu e foram chegando mais perto para saber o ocorrido. Catirina então contou o que havia acontecido. Toda a gente se juntou para Chico ajudar. Correram disparar para chamar um velho pajé que fazia reza boa e dançava batendo o pé. O pajé tomou suas traias e foi perto do boi. Começou a pagelança para fazer voltar o boi. Foi tanta dança, tanto, parecia não adiantar, mas a fé do povo era tanta que o pajé, com sua dança, nem pensava em parar. Lá pelas 3 horas da tarde, já cansado, o pajé viu com alegria o chifre do boi mexer. O bonito boi bumbá começou a respirar e o povo se comoveu. O boi foi se levantando e as orelhas sacudiu. As damas ali presentes, um forte grito se ouviu. Mas não era grito de medo, nem de susto ou de sofrer. A causa da gritaria era somente alegria de ver o boi bumbá reviver. Os cabras, quando ouviram os primeiros suspiros, correram para a delegacia para o pai Francisco soltar. Pois se o boi não tinha morrido, não fazia mais sentido o velho Chico na prisão ficar. Quando o pai Francisco chegou e viu o boi rodando, foi correndo pro terreiro, um boi e sua amada. Brincando, não demorou nada, e todo o povo chegando, dançando, rodando, cantando e pulando, a vida do boi festejando. E foi assim que se deu essa história de afeição, que teve momentos difíceis e de alegria e emoção. Daquele dia em diante, lá nas terras do Maranhão, se comemora a ressurreição do boi que morreu, mas não se foi. E todo ano volta para a roda, trazendo alegria e diversão. Vocês gostaram da história? Muito divertida, não é? Vamos relembrar os personagens da lenda do boi bumbá? Olhem só, havia a mãe Catirina, havia o pai Francisco, o boi bumbá,
o patrão, o capataz, o delegado, o policial e o pajé. E a história começava assim: a mãe Catirina estava grávida do pai Francisco, eles eram casados, e ela estava com desejo de comer língua de boi, justamente do boi bumbá, mas o boi bumbá era o preferido do patrão. Não teve jeito. O pai Francisco teve que cortar a língua do boi para satisfazer o desejo de grávida da mãe Catirina. Só que o capataz ouviu essa história, contou para o delegado, que chamou o policial e foram correndo para a fazenda. Chegando lá, eles deram de cara com a mãe Catirina comendo a língua do boi. Então o pai Francisco foi preso, olhem só, e o boi estava o quê? Morto. O patrão ficou muito triste, porque o boi bumbá era o preferido dele, era tratado igual gente. Então ele chamou o pajé, todos os índios, os curandeiros, a tribo, e todos ficaram em volta do boi, dançando, cantando, fazendo rituais para que o boi revivesse. E não é que isso aconteceu, o boi começou a se levantar, a dançar, a se movimentar, e as pessoas em volta ficaram tão felizes com esse acontecimento que começaram a festejar e a celebrar a vida do boi. E o boi começou a dançar entre eles. Foi assim que surgiu a lenda do boi bumbá. Esta lenda pode ter algumas variações, ela pode ser diferente dependendo da região, mas ela é muito interessante. Por quê? Porque ela representa justamente estes povos que vieram para o Brasil e formaram a nossa nação. Vocês se lembram? Os indígenas, os europeus e os africanos? Olhem só. E em muitas versões dessa história, a mãe Catirina e o pai Francisco eram escravos ou eram negros que trabalhavam na fazenda. Isso representa, nos lembra dos povos africanos. E também nós temos aqui o pajé, os indígenas, os curandeiros, que representam os povos indígenas que também formaram o nosso país. Então vocês se lembram? Olha, vejam, todas essas histórias, essas lendas que são contadas, e às vezes são diferentes, tem nome diferente, tem algum personagem ou um detalhe diferente, dependendo da região, todas elas representam a cultura que foi se misturando entre os povos e formando a nossa cultura específica. Mas olhem só, vamos lá para a nossa apostila, nas páginas 50 e 51. Nós vamos observar estas imagens que representam, olhem, a festa do boi. Vejam, aqui esta imagem é a festa do Bumba Meu Boi, no Maranhão, lá no Nordeste. Esta daqui é a imagem da festa do boi bumbá lá no Amazonas, na região Norte. Aqui é a festa do Bumba Meu Boi no Piauí, também na região Nordeste. E aqui é o boi de mamão no Paraná, lá na região Sul. Então vocês veem como esta mesma história ela anda, circula pelas várias regiões do nosso país. Muito interessante, né? Agora, nós vamos ficar na nossa página 50 e nós vamos ver a festa do boi. Aqui eu vou aumentar o texto para a gente ler. Então, olha, observem. Aqui, em destaque, no alto da página, no topo da página, está o título. Lembrem, a festa do boi. Este é o título, podem circular. Observem que o título tem várias palavras, não é mesmo? Como nós aprendemos. Vamos ler agora o texto. E reparem que o texto tem 3 estrofes. Olhem, 1, 2, 3. 3 parágrafos. Desculpe, a professora se enganou. 3 parágrafos. Eu vou fazer a leitura e vocês me acompanhem aí. Podem passando o dedinho no caderno, na apostila de vocês ou mesmo na tela da TV. Combinado? Olhem só. A turma dos irmãos do Felipe mostrou para todos da escola imagens de uma brincadeira dançante que acontece em vários lugares do Brasil. É a festa do boi. Circulem aí. Festa do boi. Em cada lugar do país, ela tem um nome diferente, como Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Boi de Mamão, Boi de Reis, Boizinho, Boi Surubim e muitos outros. A festa do boi reúne música, cantoria, dança, teatro e muita celebração. E tudo isso é realmente para celebrar aquele boi, para ilustrar, para representar aquela história, aquela lenda do boi que reviveu e todas as pessoas que ficaram felizes. Agora vejam, vocês repararam que várias vezes aqui neste texto aparece a palavra boi? Então peguem um lápis colorido e vamos circular estas palavras, olhem. Aqui no boi, da festa do boi, podem circular. E vamos ver os nomes das festas que aparecem a palavrinha boi, olhem. Bumba Meu Boi, podem circular a palavra e o nome da festa é Bumba Meu Boi. Boi Bumbá, circulem novamente a palavra da palavra boi e o nome da festa é Boi Bumbá.
Depois temos a festa Boi de Mamão. Olha a palavra boi aqui aparecendo novamente. Olhem o nome da festa, Boi de Mamão. Depois nós temos Boi de Reis. Olhem a palavra boi novamente. E o nome da festa, Boi de Reis. Temos a festa Boizinho. Temos a festa Boi Surubim, então circulem a palavra boi, e aqui aparece novamente Boi Surubim. E temos aqui embaixo, olhem novamente, a festa do boi, podem circular. Vocês repararam que eu falei o nome de uma festa que parece boi, mas não é? Olhem, Boizinho. Vejam, esta festa aqui, ó, Boizinho. Vamos escrever o nome. Boizinho. Mas professora, qual é a diferença de boi e boizinho? Vamos ver? Olhem. Aqui tem as palavras boi e boizinho. Todas elas, nessas duas palavras, representam a mesma coisa, só que de formas diferentes. Vejam, boi representa o animal, o boi. E boizinho também representa o boi, só que é uma forma mais carinhosa da gente falar. Nós falamos que é o diminutivo. Vejam, dentro da palavra boizinho tem também a palavra boi, olhem, igualzinha. Mas este inho do final, que nós chamamos de diminutivo, é uma forma mais carinhosa de falar. Por exemplo, olhem, nós temos um cachorro e nós chamamos ele de cachorrinho. É uma forma carinhosa, uma forma diminutiva de falar. Agora vejam, o boneco do boi, lá na página 51. Vamos aumentar a página para a gente estudar um pouco e aprender um pouco sobre o boneco. Olhem só. O boneco do boi é o personagem principal dessa festa. Todo enfeitado, ele é conduzido por alguém que fica dentro dele, fazendo-o se mover pelo espaço. Você já teve a oportunidade de participar dessa festa? Se não teve, gostaria de conhecê-la? Então, olha, esse daqui é o boneco do boi que aparece na festa. Percebam que aqui embaixo nós temos dois pés, que é a pessoa que fica no centro do boi, no miolo do boi, se movimentando. Olhem só. Então, aqui agora eu vou colocar algumas palavras para a gente escrever e encontrar a palavra boneco. Vejam, vocês perceberam que cada pedacinho aqui está colorido? Por quê, professora? Olhem só, nós já aprendemos várias coisas. Nós já aprendemos o alfabeto, nós já aprendemos as consoantes e as vogais, nós já aprendemos que as letras têm nomes e têm sons e que para a gente escrever as palavras, nós precisamos reunir, juntar consoante e vogal, né? E elas formam pedacinhos. Cada pedacinho desse, quando são reunidos, juntos eles formam as palavras, tá certo? Então nós vamos encontrar a palavra boneco. Para isso eu vou chamar uma ajudante, a família do B. Percebam, olha aqui. A letrinha B se repete em todos os quadros, mas aqui nós temos as vogais diferentes. Lembrem-se, as consoantes têm um som, mas parece que elas ficam um pouco engasgadas. Olhem só, qual é o som da letrinha B? Sozinha. B. B. Parece que ela tá engasgada, né? A gente ouve um som, mas ela não consegue falar. E daí ela dá a mão para quem? Para vogal. E aí o som consegue ser ouvido melhor. Vamos ver, olha. B com A fica ba. E B com E fica B. B com I fica bi. B com O fica bo. E B com U fica bu. Então, qual dessas daqui nós utilizamos para escrever boneco? É B com A, que fica bo? É B com E? É B com I? É B com O? Ah, é B com O, né? Fica bo. E B com U também não é, porque fica bu. Então, nós usamos bo. Então, vamos lá nas nossas palavrinhas, nas partes das palavras, encontrar o bo. B com O. Aqui tem bo? Olha só, aqui tem bo. B com O. Mas olhem, vejam. Boneco. O bo é a primeira parte da palavra. Aqui começa com bo? Não, começa com S com A. S com A forma bo? Não forma, né? Então aqui não é nossa palavrinha. Olhem aqui, tem B com O e é a primeira parte da palavra. Será que é esta? Vamos continuar pesquisando. Aqui também tem B com O e é a primeira parte da palavra. Nós temos duas palavrinhas que as primeiras partes são bo. Então vamos continuar pesquisando. Olhem, boné, né. Eu ouço o som de duas letras, olhem, né. A primeira é uma consoante, a consoante N, que o sonzinho sai pelo nariz. E ela dá a mão para uma vogal. Que vogal? Olhem, né. Vogal E, né? Boné. Tem né aqui? Vamos olhar. Olha, tem né. Tem bo e tem né. Mas, professora, tem o S com A antes e a nossa palavra não começa com S com A. Aqui tem né? Não, tem N com A. N com A forma né?
Não forma. Aqui tem né, olhem, tem bo e tem né. Vamos ver o que falta, olhem, boneco, co. Como a gente forma esta parte da palavra, olhem, co. É a letrinha C, que dá a mão para qual vogal para formar co, C com O. Então vamos continuar procurando, olhem. Aqui tem co? Não tem. Aqui tem co? Não tem. E aqui tem co? Tem co, viram? Então vamos ler a palavra inteira, olhem. Boneco. Vocês viram que as partes, quando juntas, elas formam a palavra? Ótimo, não é? Vamos ler, então, olhem, esta é a nossa palavra correta. Vamos ler as outras? Aqui está escrito, olhem, S com A, sa, bo, ne, te, bo, e o T com I? Ti, na, sabonete, botina, boneco. Então, nós já fizemos a palavra correta, vamos encontrá-la no texto. Circulem, olhem só. Boneco. Ótimo, conseguiram encontrar? Muito bem. Então, agora nós vamos para a página 52, ver a obra de arte, os artistas. Aqui, a festa do boi é tão popular que muitos artistas já a retrataram. Então, aqui agora eu vou aumentar esta obra para a gente analisar. Olhem, esta é a obra chamada Bumba Meu Boi de São Luís. Olhem aqui o título dela. Então, a obra chama-se Bumba Meu Boi de São Luís. E o artista que fez esta obra chama-se Militão dos Santos. Olhem, Militão dos Santos. Este é o artista. Percebam que nesta imagem ele está inclusive fazendo uma outra obra, pintando uma outra obra. Agora observem, vocês conseguem ver aqui que está representada realmente a festa do Bumba Meu Boi? Percebam o boi ao centro, percebam as pessoas em volta dançando, todas estão fantasiadas e enfeitadas. Observem que tem mais informações nesta imagem, tem as casas ao fundo e todas elas são diferentes, elas têm cores diferentes e têm construções diferentes. Ao fundo nós também temos o que poderiam ser árvores ou talvez até fogos de artifício. E olhem só, tem mais uma informação. Vejam ao fundo esta cor meio rosada? Poderia ser inclusive o céu. Vocês viram na aula anterior? O céu, quando está anoitecendo, ele fica assim um pouco rosado ou alaranjado. É um pouco antes de anoitecer. Então percebam que nesta imagem, nesta pintura, nesta obra de arte, existem vários elementos. O artista pensou, imaginou, observou e colocou na sua obra de arte todos os elementos da festa do Bumba Meu Boi. Por isso que quando a gente pede assim para vocês fazerem desenhos e nós falamos para vocês pensarem nas cenas completas, é justamente isso, para vocês olharem e imaginarem tudo que vocês puderem e colocar da forma de vocês, do jeito que vocês sabem, no papel, mas pensando em todos os detalhes. É muito legal, não é? Então, olhem só. Agora, lá na página 53, vocês farão uma confecção e uma brincadeira dançante. E esta será uma tarefa. Então, olhem, vocês vão construir um boneco, vão brincar com ele, depois vão fazer um desenho deste boneco e vão dar um nome para o boneco e escrever aqui na página. Mas para fazer o boneco, nós precisamos de alguns materiais. E são eles, olhem, uma caixa de sapato, uma caixa de papelão grande, folhas de jornal, tinta guache, tecido estampado ou materiais para decorar, fitas coloridas ou papel crepom, fita larga, cola e tesoura. Com estes materiais e alguns outros que vocês tenham em casa, vocês vão confeccionar o boneco do boi, vão brincar e depois vão fazer o desenho e dar um nome para o boi e escrevê-lo na página. Combinado? Olhem só, aqui nós temos alguns modelos de boneco, vejam. Aqui, este boneco do boi foi confeccionado com uma caixa grande. Percebam que tem papel crepom ou fitas que formam aqui os detalhes, os enfeites do boi. Aqui nós também temos outro boi com as alças para pendurar aqui no ombro da criança, para ela poder brincar, olhem. E a cabeça do boi está feita com garrafa PET, materiais recicláveis. Aqui este outro boi também foi feito com materiais recicláveis, vejam. Foi feito com uma vasilha, pode ser uma vasilha de sorvete ou qualquer outra vasilha que você tenha em casa. E também a cabeça foi feita com garrafa PET. Então vocês vão colorir, pintar, enfeitar e vão brincar. Este outro boi também foi feito, olhem, com materiais diferentes. Olhem, foi feito com EVA, então foi recortado e todo enfeitado. Vocês podem fazer com os materiais que vocês têm em casa. Combinado? E agora vamos para a nossa tarefa. A segunda tarefa vai ser em casa 8. Vejam comigo. O dia do Bumba Meu Boi.
A festa do boi é tão importante para os brasileiros que existe até um dia para comemorá-la. Veja um cartaz sobre essa data comemorativa. Então vocês vão observar aqui, neste cartaz, que tem várias imagens de boi representando as festas do boi e embaixo tem vários nomes, o nome de cada festa que recebe em cada lugar diferente. Vocês vão olhar e vão verificar quantas vezes a palavra boi aparece no cartaz. Depois disso, vocês vão contornar e registrar a quantidade. Então, vocês vão olhar, vão ler as palavrinhas, vão ver quantas vezes aparecem, contornar as palavras e registrar a quantidade aqui. Combinado? Não se esqueçam de mandar para a sua professora, tá bem? E vamos agora para as dicas para a família. Vejam, pesquisem mais sobre a festa do boi. Vejam a festa de Parintins com a sua família. É a competição dos bois caprichoso e garantido. Pesquisem no seu calendário a data de realização dessa festa. Deixe a criança procurar e manusear o calendário, observando e lendo os meses e os dias da semana. Observem o mapa do Brasil, localizando os estados em que cada festa ocorre. É uma oportunidade de viajar pelo país sem sair de casa. E dessa forma, a nossa aula de hoje termina. Eu me despeço por aqui e nos vemos em breve. Fiquem com Deus e até outro dia. Tchau, tchau!